E nesse bloco que segue, daremos destaque para o algodão. Vamos conhecer os programas de manejo de doenças para essa cultura. Vamos lá! Hoje nós estamos aqui na Estação Experimental de Campo Novo do Parecis, hoje dia 2 de junho de 2021. Estamos numa lavoura de algodão, onde nós vamos tratar sobre doenças da cultura, tá? Em especial a ramulária, que é a principal doença para essa cultura do algodão. A gente está numa cultivar que é a Fiber Max 954, bastante cultivada ainda, bastante representativa, suscetível à ramulária. E aqui a gente gostaria então de apresentar dois trabalhos, né, que vão rodar aí na sequência. Um deles são os ensaios de rede mostrando o efeito dos produtos e o monitoramento para a gente ir se atualizando ao longo dos anos para ver como que isso está, se isso está estável, se isso não está, se está caindo, se precisa de reforço, se o posicionamento é aquele mesmo ou não. E depois nós vamos migrar para um trabalho de programas de manejo, onde a gente faz a combinação então de todas essas ferramentas, né, que é uma das grandes ferramentas de manejo, né, que seria o manejo químico. Então o que é a ramulária? Eu estou com uma planta aqui, essa variedade então é um 954 GLTP, suscetível à doença. E percebam aqui, nós estamos numa testemunha, a gente já vai mostrar como é que está a lavoura. Mas essa planta aqui, ó, ela perdeu todo o bacheiro já por conta dessa doença que está aqui, ó. É um fungo que infecta a face inferior das folhas especialmente, mas ela esporula tanto na face inferior quanto na face superior, tá? Quando chove lava tudo, quando diminui a chuva ela esporula novamente, e quando a folha atinge uma determinada área foliar infectada, essa folha cai, tá? Então vejam que toda essa fração de folhas da planta já se perdeu e nós temos uma infecção até a parte superior, até as últimas folhas praticamente da planta, tá? Então isso aqui é uma planta testemunha que não foi aplicado absolutamente nada. E se nós sairmos dessa planta e olharmos para o chão, onde nós vemos que toda essa desfolha, todas essas folhas que foram perdidas aqui, que caíram, elas caíram por esta doença, tá? Então ela é disparadamente a doença mais importante da cultura. E o que nós temos visto aí ao longo dos ensaios dos últimos 3, 5 anos, é que em anos normais de precipitação, em cultivares suscetíveis, o potencial de perda entre um tratamento excelente e um não tratamento, e uma testemunha, como nós estamos vendo aqui, ele tem ficado em 30 arrobas, 50 arrobas, 80 arrobas. Nós já chegamos a atingir 100 arrobas de caroço por hectare de perda pelo não controle então dessa doença. Ou seja, se eu tenho uma lavoura aí de 300 arrobas, por exemplo, não é um teto tão alto, mas eu tenho uma perda aí, se eu considerar 100, eu estou tendo uma perda aí de 30% de produtividade por conta de uma única doença, então, que causa todo esse estrago que está sendo visto aqui, tá? Então, essa desfolha, e além disso, tem uma outra situação, quando uma folha, aliás, infectada por ramulária cair em cima de uma maçã, essa maçã, se tiver umidade suficiente, ela pode apodrecer também por conta da doença. Então, se uma folha infectada dessa cair aqui em cima e tiver uma condição de alta umidade, eu posso perder essa maçã por apodrecimento, por conta, então, né, por uma consequência dessa doença também. Aqui nós vamos mostrar o ensaio de rede, né, que é um ensaio de monitoramento de produtos. Essa cultivar é a Fiber Max 954 GLTP, bastante conhecida, bastante plantada na região, suscetível à ramulária. Esse material está em torno de 130 dias de ciclo. O ensaio de rede é um trabalho de 8 aplicações do mesmo produto, então é um monitoramento das ferramentas que nós temos aí disponíveis para controlar essa doença. São aplicações com intervalos de 14 dias, né, iniciadas aos 40 dias após a emergência. Então são 8 aplicações sempre do mesmo produto, iniciando aos 30 dias após a emergência com intervalos de 14 dias. Essa aqui é a parcela testemunha, onde a gente percebe então toda essa perda de folhas, né, como nós já falamos antes, toda essa desfolha, toda essa canela que a planta tem, é tudo causado pela ramulária, né, por essa infecção e por essa desfolha causada pela doença, da mesma forma que está sendo visto aí nas folhas destacadas, todo esse nível de infecção nas folhas do terço médio. Aqui nós passamos para o tratamento orquestra na dose de 0,3, 8 aplicações do mesmo produto. Não é o que se faz no manejo, é um trabalho de monitoramento. Ele está na dose de 0,3, então aqui nós percebemos que ele está
mais enfolhado, ele tem o seu controle, é uma ferramenta muito importante, muito usada hoje dentro do manejo. Nós só queremos alertar que o controle atual desse produto e o controle nos primeiros anos de uso não é o mesmo, né? Existe uma perda de controle ao longo dos anos, então a estratégia de posicionamento, a estratégia de rotação, de considerar outros ativos, outras variáveis, outros reforços, é extremamente importante para que a gente conserve essas ferramentas que nós temos hoje dentro do manejo da doença. Aqui nós temos Fox X Pro, está sendo aplicado bem mais recentemente em algodão do que orquestra. É uma mistura tripla, mas o papel da carboxamida é muito forte, que é a bixafen. E as carboxamidas, como nós já dissemos, elas são muito frágeis. É um grupo muito propenso a adquirir ou a selecionar populações resistentes. Então ele apresenta um autocontrole hoje, um tratamento muito interessante dentro da cultura hoje. Mas novamente a gente gostaria de reforçar todas as carboxamidas que vão ser mostradas aqui, com mais ou com menos eficiência, elas são um grupo muito propenso à aquisição de resistência e por conta disso então elas requerem todo esse cuidado da rotação e do reforço sempre que necessário para que elas se mantenham estáveis ao longo do tempo. Aqui nós temos tebuconazol e clorotalonil, né, com marca Fesan Gold. O clorotalonil, dos multissítios, ele tem se mostrado o mais interessante no controle de ramulária. Então ele pode vir em forma de mistura, ele pode vir em forma de reforço aí quando o produto puro, para somar juntamente aí com outros triazóis que são usados. Enfim, pode estar adicionado às carboxamidas também. Então nós vemos aqui que ele tem um papel no controle. Existe um escape de doença também, são 8 aplicações do mesmo produto. Ele tem que ser muito bem estruturado dentro de um programa de manejo. É um produto possível de ser usado e que tem um papel essencial e importante também dentro da cultura. Esse tratamento é Almenax. Aqui nós temos novamente aí o fluxapiroxide do orquestra. Nós temos um reforço de oxicloreto. Ele vem numa dose aqui um pouco mais alta agora do ativo Fluxa. Então aqui nós percebemos, seja pelo reforço, seja pela dose, a gente tem uma resposta, né? Ele está com um controle mais alto que a orquestra, está com menos desfolha, está com mais enfolhamento. Então a gente percebe que a gente tem que se adaptar a essa necessidade aí de reforço, a esses ajustes, para que esses produtos se mantenham. Então é uma opção, né, de oxicloreto com fluxapiroxide. Isofetamide é uma carboxamida da ISK, é nova, né, é uma nova molécula aí que deve vir para o sistema. Nessa dose aqui está com uma ação bem interessante também, mostrando, enfim, que existem ferramentas aí com certa limitação, mas algumas ferramentas que estão chegando e que vão nos auxiliar nessa variabilidade aí tão necessária aí para esse manejo. Aqui nós temos o Acros, né, que é uma mistura tripla também, azoxi, difeno e clorotalonil, principalmente pelo difeno e pelo clorotalonil. Então nós temos aqui um somatório aí de triazol com multissítio, mostrando que aí também é uma ferramenta interessante, né? Ele pode participar de várias posições, mas em fechamento, por exemplo, de aplicações aí poderia ser uma ferramenta, no meio das aplicações intercalado com estanhados. Enfim, é um produto novo que está vindo, que é a Acros, também para compor esses programas. Aqui nós temos o produto BAS 75302F, né, que é uma mistura de estrobilurina com fluxapiroxide com um triazol chamado mefentrifluconazole. É um triazol amplo espectro que está vindo aí para o sistema, bastante interessante, com ação em doenças de algodão, doenças de soja. E aqui nós vemos um nível de controle mais alto, mais enfolhamento, menos folha perdida e mais controle nas folhas também. Então é mais uma inovação aí que deve estar disponível em pouco tempo para compor esses programas de manejo. Aqui nós temos uma nova carboxamida singenta, pidiflumetofen ou adepidin, juntamente com clorotalonil. Então é uma carboxamida que isoladamente tem uma boa ação em ramulária, agregada a clorotalonil que também tem, então se mostrando aí um excelente tratamento também. Então é mais uma inovação que deve chegar no mercado em pouco tempo com essa alta performance. Agora clorotalonil com difenoconazol é uma mistura também que está sendo desenvolvida e lançada, né? São dois ativos que já foram mostrados, né? Que tem eficiência em ramulária. Então é
É um somatório aí de dois modos de ação diferentes que mostra uma performance não tão alta quanto as carboxamidas mais modernas, mas uma ferramenta importante aí dentro do sistema. Esse tratamento é Mertim, né? Velho, conhecido, utilizado aí por todo mundo. É hidróxido de fentina, produto estanhado, bastante antigo, mostrando uma performance altamente estável, né? Produto sem nenhum problema de resistência até hoje e essencial dentro do manejo de algodão. A gente percebe olhando as folhas destacadas em um controle total ainda, talvez um pouco de injúria a mais do que os demais, um pouquinho de folha caindo, umas folhas caindo sadias praticamente. Na folha destacada a gente vê então esse altíssimo controle ainda desse tratamento. Aqui nós temos fluindapyr com difenoconazol, então vai chamar um SUVA, é uma carboxamida juntamente com um triazol. Temos um controle, não é tão alto quanto outras carboxamidas que a gente mostrou anteriormente, mas ele tem o seu nível de controle, é uma ferramenta possível de ser trabalhada desde que muito bem encaixado. Então a gente vê um pouco mais de perda de folha, né? um pouco mais de presença de doença, mas é um produto que tem uma resposta e que pode participar dentro do programa de manejo. Aqui nós temos um segundo ensaio de rede, onde a gente quer ver o efeito dos multissítios de uma forma mais isolada, né, com mais metodologia. É o mesmo algodão do ensaio anterior e nós estamos aqui na parcela testemunha. Então nesse ensaio aqui nós temos um programa de manejo com 8 aplicações e temos inserções de multissítio em 4 aplicações do meio, do qual nós vamos detalhar um pouco mais na sequência. Então novamente a testemunha com toda a sua desfolha, com toda a sua evolução da doença, como está sendo mostrado aí. Aqui nós temos então um programa padrão, ele não é tão reforçado assim na nossa opinião, né? Ele tem duas de carboxamida, perdão, tem uma aplicação apenas de Mertim, né? Fechando aqui com Authority, depois com triazóis, mas ele é desenhado justamente dessa forma para ver o efeito então desses reforços aí que virão com multissítio nos próximos tratamentos. Existe um controle sim, mas existe um escape de doença também, como está sendo mostrado. Então aqui na sequência agora nós temos exatamente o tratamento anterior, agregado de 4 aplicações de Previnil na dose de 2 litros na quarta, quinta, sexta e sétima aplicações. O programa anterior com 4 aplicações, quarta, quinta, sexta, sétima, com este mesmo produto. A gente percebe um salto em controle, né? Pelo que nós já falamos de clorotalonil, se mostrando então essa ferramenta importante, né? Desde que bem posicionada. Aqui é novamente a mesma base, né, que é o tratamento 2 padrão, acrescentado de um outro clorotalonil, que é o absoluto, na mesma dose de 2 litros, na quarta, quinta, sexta e sétima. Então, muito semelhante com o tratamento anterior, sem grandes diferenças expressivas aí, novamente mostrando o que esse multissítio pode agregar. Agora o multissítio muda, agora nós mudamos para difério, oxicloreto, na dose de 1,5 litro, nas mesmas 4 aplicações do meio para o final. É um multissítio que agrega menos que clorotalonil, mas soma também, contribui também, como está sendo mostrado aí nas imagens. Finalizando, nós temos o tratamento 6, que é o programa padrão acrescentado agora de Zipper, que é oxicloreto de cobre mais mancozeb, que é essa mistura, a 2 litros por hectare. E aqui nós vemos mais uma vez que tem um acréscimo de controle comparado ao padrão, também ficando inferior ao clorotalonil, mas tendo a sua contribuição muito mais próxima de oxicloreto que foi mostrado anteriormente. Então nesse projeto aqui nós temos o protocolo chamado de Programa das Empresas, onde a agrodinâmica ela cria alguns tratamentos chamados de tratamentos padrões. A gente convida as empresas então do segmento a participarem com os seus tratamentos, se baseando nos nossos padrões ou não, né? Então algumas empresas colocam os tratamentos mais puros, outras inserem alguns produtos dentro de um programa padrão, e aqui então a gente vai estar olhando todas essas parcelas, todos esses programas. Aqui a gente está na parcela testemunha, né? Semelhantemente ao que nós vimos no ensaio de rede agora há pouco. Nós vemos toda essa desfolha, né? Nós vemos as plantas com perda, né? Com canela, como nós já dissemos. Toda essa face inferior das folhas que vai ser mostrado na sequência com esses níveis de infecção, né? Porulando principalmente por baixo, caindo folhas, e na sequência
mostrando também as folhas destacadas, onde a gente vê então todo esse nível de infecção que a doença provoca e com a consequente desfolha depois. Então agora nós vamos andar ao longo dos tratamentos para olhar o efeito dos programas, né, que nós desenhamos. Lembrando que nós estamos numa cultivar que é Fiber Max 954 GLTP, é um material que é suscetível à ramulária, que está com mais ou menos 130 dias de ciclo da emergência. Esse programa nosso então, com 8 aplicações, um dos padrões, ele é um programa mais simples, sem reforços, mas é um programa bem desenhado, onde nós temos orquestra aos 35, aí nós vamos para Mertin na sequência, Fox X Pro depois, na sequência Mertin de novo, mais uma quinta agora, né, na quinta pulverização Fox X Pro, fechando com 3 aplicações de escória 0,4 no final. Nós percebemos que existe um bom controle já, é uma queda de folhas muito menor que a testemunha, e nas folhas destacadas então nós vemos, né, que existe uma boa resposta com este manejo nessa sequência de produtos. Aqui no tratamento 3 é mais um padrão agrodinâmica, onde ele é exatamente o tratamento 2, o anterior que nós vimos, reforçado agora aí com multissítios ou com difenoconazol, né? Então, nós temos orquestra mais Uniseb, Mertin agora com Score, o X-Pro com Uniseb de novo, depois vem Mertin de novo com Uniseb, X-Pro Uniseb, Score com Previnil reforçado e as duas últimas também reforçadas com Uniseb. Então nós vemos aí nas folhas, da mesma forma que nós vimos nas plantas, mais um degrau de controle. Já era um bom controle no tratamento 2, mas a gente percebe que existe mais um nível aí de controle superior ao tratamento anterior por conta desses reforços que foram acrescentados. Nesse padrão 4 aqui, o nosso intuito era de buscarmos um possível controle maior de mancha-alvo no momento que ela poderia se expressar um pouco mais. Então assim, é uma construção semelhante, começa com a orquestra, depois tem Mertin Score e na sequência nós temos 3 aplicações de proteoconazol nessa faixa aí de 80, 90, 100 dias, que é onde historicamente a mancha-alvo tem aparecido mais. Só que aí nós reforçamos o Fox aqui com Mancozeb e com clorotalonil para que ele desse uma contribuição no controle de ramulária, para não perder a mão, né? Seguindo então de X-Pro e depois nós temos Score e Uniseb, fechando com 2 de Score no final. Novamente nós vemos que o controle da ramulária, que era o nosso objetivo principal, ficou bom, né? De mancha-alvo a gente vai falar um pouco depois. Ela tem se manifestado muito pouco, mas a gente percebe que mesmo com essa mudança de arranjo, nós não perdemos o controle e seria um possível tratamento interessante de ser feito também, com essa possibilidade de agregar em mancha-alvo também. Aqui é o nosso último padrão. Aqui nós quisemos criar mais uma variável, nós estamos colocando 3 aplicações de Mertin. Foi visto aí nos ensaios de rede que a eficiência dele se mantém muito alta, que é um produto, é um modo de ação aí, um ativo super importante dentro do manejo. Então aqui nós estamos com 3 aplicações de Mertin intercaladas ao invés de 2, como foi visto nos programas anteriores. Com 2 de carboxamida, né, sempre fazendo essa construção inicial bastante reforçada. E o tratamento, mais uma vez, olhando folha caída, né? Olhando o enfolhamento, olhando a folha destacada, a gente percebe que não está devendo nada para ninguém. Então é um possível programa também, bastante interessante aí. É claro que com muito mais foco em ramulária do que em manchas, mas com um controle também muito alto. A partir daqui então nós vamos começar a mostrar os programas que as empresas nos trouxeram aí para esse ano. Cípica Nishino, né? Lembrando que são programas de 8 aplicações, começando aos 35 dias. Então, os padrões aí de momento de aplicação e de número de aplicações é igual para todos, tá? O que a Cípica nos trouxe? Orquestra Mertin, Fesan Gold Mertin, X-Pro, 3 de Score no final. O programa está interessante, pouca folha caída, um enfolhamento legal e olhando as folhas destacadas depois a gente vê que está com um controle interessante comparado ao testemunho. Um pequeno escape aí de doença, porque não está tão reforçado assim quanto alguns padrões que nós mostramos. Nós defendemos menos aplicações e mais reforçadas do que 10, 12, 14 aplicações, aí como tem se comentado e sido feito em algumas fazendas aqui da região do Parecis. Mas a gente percebe que, considerando os produtos da forma como estão distribuídos, sem multissítio, é um programa que ficou legal
E é claro que caberia reforços aí de multissítios às carboxamidas, caberia reforço de difeno, caberia uma contribuição ao difeno aqui no final das aplicações também. Eu tenho 3 aplicações isoladas aqui com difenoconazol, onde poderiam estar reforçadas aí com multissítio, considerando o desempenho dos triazóis na atualidade. Aqui mais um cipcamicino. No tratamento anterior nós tínhamos a terceira com Fesangold, que é um produto da empresa. Agora nós temos a sexta. Então foram mantidas aí as 2 de Mertim, foram mantidas as 2 de carboxamida e entrou o Fesangold lá na sexta, né, com uma construção semelhante e com um visual também, um controle semelhante, né, todos os parâmetros aí que nós já falamos, tá? Então percebe-se que é um programa possível, né, as folhas destacadas também mostram isso. E esse escape novamente, né? É um programa que é possível de ser feito, né? O papel do clorotalonil que está no Fesan é um papel interessante. Então ele é um programa possível, ele é um programa seguro também, considerando mais uma vez que cabem alguns reforços aí para ter mais um gap aí de controle. Aqui então nós temos o primeiro tratamento Sumitomo Chemical, né? Que vem com essa construção, Tamis, Mertim Volna, Tamis Volna Troia e assim por diante, como está sendo visto aí. O Tamis é azoxistrobina e tebuconazol, o Volna é difenoconazol e o Troia é mancozeb. Então é uma construção legal, é um tratamento interessante, não se vê grandes diferenças comparadas aos demais. Um pequeno escape aí possivelmente é motivado pela retirada de uma aplicação de Mertim, que nós já falamos sobre isso já, ele faz uma diferença grande, tem uma construção, tem uma entrega legal, mas a gente percebe um escape aí mais uma vez que possivelmente seja muito motivado por essa falta de uma segunda aplicação do estranhado. Aqui nós temos um programa Singenta com uma construção assim legal também, com 2 de Mertim, com 2 de Miravis do Bravonil, naquele do início para o meio, né? Fechando aí com os tratamentos que estão sendo vistos, Score e Bravonil. O que nós vemos aqui? Miravis é uma carboxamida, Adepidin com difenoconazol, está um controle, está um tratamento muito interessante por conta dessa construção e por conta da carboxamida. Existem ferramentas chegando, não muitas, mas aqui tem uma ferramenta interessante em termos de resposta, em termos de controle. O tratamento 11 é um programa FMC, onde começamos com Authority, na sequência Bravenges, Mertim Score depois, Expronizeb, Mertironizeb, Bravenges na sequência, Scoronizeb e Bravenges no final. Bravenges é tebuconazol com clorotalonil, já falamos que é um bom tratamento, é um bom produto dentro do programa. Na nossa opinião é um programa bem desenhado, tem um bom controle, né? Percebe-se pela planta, pelas folhas. Então na nossa visão é um programa bem desenhado, é um programa bem construído. Aqui então mais um tratamento FMC, é uma cópia do tratamento anterior que acabou de ser mostrado, adicionado de 6 aplicações de CROP. CROP é um bioestimulante que tem um caráter aqui muito de tentar trazer seletividade para o programa. Aqui a gente percebe que tem um degrau de controle de ramulária e essa seletividade então ela é super importante na cultura, pensando em doenças necrotróficas, em manchas. Então a gente percebe na planta, né, um bom tratamento também, e essa seletividade, como nós já dissemos então, ela pode ser essencial aí quando a gente pensa em mancha-alvo, quando a gente pensa numa perda de folhas aí causadas por aplicações de produtos que causam estresses. No tratamento 13 nós temos um programa Adamar com 2 aplicações de Mertim intercaladas e reforçadas. Nós temos uma aplicação de Expro com protetor, 3 aplicações de Acros que são de fenoconazol com azoxistrobina com clorotalonil, fechando com 2 aplicações de Score reforçados, né? Um programa reforçado, a gente vê aí pela desfolha, pela planta, é uma boa sequência de aplicações, é um programa então também muito bem desenhado e com uma boa resposta. Mais um programa Adamar com 2 aplicações de carboxamida, 2 aplicações de Mertim, 2 aplicações de Acros agora em vez de 3. As últimas aplicações reforçadas com multissítio, então um programa bem construído e mais uma vez aí um bom resultado de controle. Aqui nós temos o primeiro programa Bayer, começando com Sfermax. Aí nós temos 3 aplicações de Focus Expro, uma delas intercaladas com Mertim e 3 aplicações de Focus depois. Então é um programa mais puro da empresa,
onde nós temos 6 aplicações aqui de proteoconazol, e se nós considerarmos os demais tratamentos que já foram vistos, ele tem um pouco mais de escape de doença, então a gente até entende que todos esses produtos podem estar dentro do programa de uma maneira mais diversificada ou mais complementar. Então cabem mais reforços e cabe mais variabilidade também aqui com multissítios, com difenoconazol, enfim, para que esse programa fique mais reforçado. Aqui nós passamos para um programa Bayer de novo, bem mais estruturado, mais robusto. Então nós temos uma de Mertim, nós temos 3 de Expro, nós temos mais uma carboxamida, nós temos um fechamento aqui reforçado também, que é importante, né? Com difeno e clorotalonil ou mancozeb. E aqui nós vemos então que existe agora um degrau aí de controle bem mais interessante do que o tratamento anterior. Mais um programa Bayer agora, mais diversificado, mais reforçado, começando com Sfermax reforçado, as 2 de Mertim também com reforço de multissítio, o Expro também com multissítio, Score Prevenil, Score Uniseb no final. Então aqui a gente vê mais controle pela planta, pelas folhas, e um programa muito mais equilibrado e mais robusto. Aqui estamos no tratamento Albog também, então ele tem um desenho aí inicial bacana, né, com 2 de carboxamida, 2 de Mertim intercaladas, reforçado aí com Reconil, que é oxicloreto. O programa está interessante. Somente a finalização aqui que nós entendemos, né, 3 aplicações de score no final, isolado sem reforço, acabou dando um pouco mais de sobra de doença por conta dessa finalização. Mais um programa Albog, um desenho um tanto semelhante aí com o tratamento anterior, só que lá nós tínhamos 3 aplicações de Reconil na fase mais inicial, aqui nós temos 3 aplicações mais no meio dos tratamentos, mas numa construção aí semelhante à inicial. E mais uma vez essa resposta que a gente vai ver aqui, possivelmente se deva muito à finalização, que no nosso entendimento ela foi um pouco mais fraca, né, por ter um difenoconazol desacompanhado, não reforçado. Então mostrou seu controle sim, mas ainda caberia um plus aí, principalmente na nossa opinião, considerando esse reforço aí que faltou no final. Próximo tratamento Albog também, aqui nós temos uma construção semelhante, né? Iniciando com triazol e estuberulina como vários, 2 aplicações de carboxamida, 2 de Mertim, reforçando agora aqui, diferente dos outros, com 2 aplicações de Slayer, que é clorotalonil, já falamos do quanto que ele é importante no sistema, mais 2 de Reconil. Então tá um tratamento legal, tá interessante, tem controle bom, e só que novamente essa finalização aqui a gente entende que ela poderia ser um pouco mais reforçada, porque nós temos aqui somente o difenoconazol nas 3 últimas aplicações. Programa IRAR agora, né? Primeira de fusão, aí nós temos uma de Mertim, temos fusão com Prevenil, temos 2 de carboxamida, fusão Prevenil de novo, fechando com 2 de difenoconazol. Bem interessante também, tá? Temos reforços aí em vários tratamentos, com clorotalonil, com mancozeb, então está mostrando que é interessante, está com um bom controle. Nós temos 2 aplicações de difeno sem reforço, mostrando então que aquela 6ª aplicação reforçada, ela faz uma diferença comparado com os tratamentos anteriores que nós vimos. Programa Indofil, né? Nós temos 3 aplicações de Mertim com associações de gruma, nós temos uma aplicação de orquestra. Os grumas vão estar descritos aí porque é uma variável aí, são bastante combinações de difenoconazol, de proteoconazol, de estuberulinas e mancozeb, então vai estar escrito no texto. Mas nessa sequência aqui então nós vemos que é um programa que está bem construído, sendo uma possibilidade também interessante aí de manejo dessa doença. Essas folhas aí também estão um pouquinho queimadas por ácaro, viu? Aqui nós temos um tratamento BASF, né? Começando aí com Priori Top, tem 2 aplicações de orquestra, 2 de Mertim intercaladas, Blavit Prevenil, e aí nós temos fechamento de 2 aplicações de Score. Programa bem construído também, com alguns reforços, né? Com clorotalonil, com mancozeb, e o resultado está sendo visto aí então nas imagens, né? Mostrando também que é um bom programa, é uma boa opção. Mais um programa BASF, começando com Priori Top, tem 2 de Mertim, tem 3 de Bellia, né, misturadas com multissítio, fechando com 2 de Score. Então aqui nós temos um novo elemento, né, nós temos um triazol, que é o Revisol. O Bellia é Revisol junto com fluxaperoxide e com piraclostrobina. Esse triazol que está nessa composição, ele é bem interessante, ele é um amplo espectro, tem ação em doenças de soja também, em manchas, mancha alva, cercóspora, uma ação interessante em remulária.
Então ele traz um excelente controle também e é uma ferramenta nova e interessante que está chegando aí para dar a sua contribuição, como pode ser visto aí nas folhas e nas plantas. Aqui nós temos o último programa básico, então, com toda a linha de inovação aí da empresa, começando com Melira, Almenax, Mertin, na sequência nós temos Blavit, Mertin de novo, Bellian e fechando com Keira, né? Então, Melira, que é piraclostrobina com Revysol, Almenax é fluxapiroxide com oxicloreto, o Blavit, que é fluxapiroxide com proteoconazol, aí depois o Bellian, que é Revysol com fluxapiroxide com piraclostrobina, fechando com Keira, que é fempropimorf mais Revysol. Então, pela sequência, pelo espectro dos produtos, né, pelo desenho, é um bom programa, é um excelente programa também, trazendo novas ferramentas aí para essa doença. Esse programa aqui é da Casa Bugre Agrivale, é o padrão agrodinâmico, o primeiro que foi mostrado, adicionado aqui de reforços, né? Onde nós temos o Duo, que é um biofungicida da empresa, e nós temos o Viper, que é um sanitizante, tá? Então, além de alguma coisa de reforços aqui com Uniseb e com Score. Então é um programa assim, bem desenhado também, né? Com esses reforços, sejam externos, sejam da empresa. Teve a sua contribuição de controle e é uma boa opção aí também para ser desenvolvida, para ser posicionado dentro do manejo da Ramulária. Então, uma última consideração de todos esses programas de manejo que nós vimos, que a gente quer dizer para vocês é o seguinte: a gente viu todos os problemas aí de eficiência de produtos, de resistência, esse processo constante que acontece aí com todas as doenças, com todas as culturas. No caso da Ramulária no algodão, o que nós vimos? Existem ferramentas, né? Nós temos aí os estanhados, nós temos as carboxamidas, nós temos triazalcitrulina, nós temos os multissítios, né? E algum outro reforço. Então, na maioria dos programas ficaram interessantes, muito interessantes, com poucas diferenças entre eles. Ficou claro onde ficou mais fraco, onde ficou mais forte, por questão de ter mais reforço ou de menos reforço. Então, assim, além dos produtos, a construção do programa pesa muito. Isso é muito importante. Então, construir aquele manejo, né, com o produto certo, na hora certa, com o reforço correto, olhando para a planta, olhando para cultivar, para o sistema de produção, para o monitoramento, tem um peso muito grande. Não adianta a gente apostar numa ferramenta só, porque em pouco tempo a gente acaba com ela. Não adianta pegar aquela ferramenta que pode ser excelente num determinado momento e que pode não ser boa no outro. Então, assim, além de saber quem é quem, né, quem está mais eficiente, quem não está, quem perdeu, quem não, desse acompanhamento anual e regional que é importantíssimo, essa construção do programa de manejo faz a grande diferença, entendendo realmente quem faz o quê, qual doença é mais importante, que cultivar, que ambiente, que sistema eu estou. Tá? Então, essa é a mensagem final dessa bateria, né, de programas de manejo que nós acabamos de atravessar por eles.